A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que Deus venha abençoar as vossas vidas abundantemente. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro e tem uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Mas peço para você de antemão, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu like no vídeo e nos ajude a crescer este canal, amém? Amados, a palavra que eu quero deixar para os amados irmãos se encontra no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12, ao versículo de número 14, que está escrito: Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Só até aqui. Amados e queridos irmãos, eu quero dar um tema a esta mensagem. O tema é: Deus usa instrumentos estranhos para nos ajudar a sermos pioneiros do Evangelho. Deus usa instrumentos estranhos para nos ajudarmos a sermos pioneiros do Evangelho. Vou ser rápido nesse vídeo, para ele não ficar tão extenso, tão longo. Irmãos, nós sabemos que Deus muitas das vezes, Ele usa instrumentos estranhos para nos ajudar a sermos propagadores, sermos pioneiros do Evangelho. Nós sabemos que Deus, Ele usou, irmão, instrumentos estranhos no Antigo Testamento. Nós vamos ver que Deus, Ele usou o cajado de Moisés. Nós vamos ver que Deus usou a funda de Davi, a pedra que Davi usou para lutar contra o gigante. Nós vamos ver que Deus usou, amados e queridos irmãos, uma pequena nuvem do tamanho de a mão do homem para mandar uma grande chuva sobre Israel. Nós vamos ver que Deus usou um pouquinho de azeite dentro de uma botija de uma viúva para acontecer uma multiplicação e a prosperidade chegar sobre a casa e sobre a família dessa mulher. E aqui no texto em tela, a qual nós acabamos de ler, nós vamos ver que Deus vem usar um instrumento estranho na vida do apóstolo Paulo. Aqui no versículo de número 13, a Bíblia vem falar assim, o apóstolo Paulo falando: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele está preso. E aqui nós vamos ver que Deus está usando as cadeias de Paulo para que ele se tornasse um pioneiro do Evangelho. Deus está aqui usando a prisão de Paulo não para envergonhá-lo, não para entristecê-lo, não para que ele andasse murmurando, mas para que, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se tornasse um pioneiro do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, ele está em sua prisão em Roma. Aqui o apóstolo Paulo está preso em Roma. Aqui o apóstolo Paulo está encarcerado em Roma. E nós podemos ver aqui Deus usar as cadeias, nós podemos ver Deus usar as prisões, as algemas que estavam sobre as mãos do apóstolo Paulo, para que através daquelas algemas Paulo se tornasse um pioneiro do Evangelho. Detalhe: o apóstolo Paulo diversas vezes planejou, ele almejava ir para Roma como evangelista, mas nós vemos aqui o apóstolo Paulo indo para Roma como prisioneiro, com algemas. Mas essas algemas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, foi usado como instrumento de Deus para que o apóstolo Paulo se tornasse um pioneiro do Evangelho. E nós podemos ver, irmão, as cadeias de Paulo, essas algemas de Paulo,
através dessas algemas, o apóstolo Paulo, ele ter contato, irmão, o apóstolo Paulo ele ajudar pelo menos 3 tipos de pessoa. O apóstolo Paulo ele ter contato com 3 classes de pessoas diferentes. Aqui no versículo de número 13, na parte B do versículo, está escrito assim, eu vou ler o versículo todo. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. O apóstolo Paulo estava encarcerado em Roma. O apóstolo Paulo estava encarcerado em Roma. E ele estava ligado em uma cadeia por um soldado romano. E cada soldado ficava, irmão, preso com o apóstolo Paulo pelo menos 6 horas. E esses soldados ficavam com o apóstolo Paulo 24 horas por dia. Então, fazendo uma soma rápida, o apóstolo Paulo por dia, dentro de 24 horas, ele tinha contato a pelo menos 4 soldados. E o apóstolo Paulo, ele era crente. O apóstolo Paulo não parava de falar de Jesus. Aí imagina o apóstolo Paulo preso ali com aqueles soldados e pregando Jesus, escrevendo as suas cartas ali, próximo daqueles soldados. Creio eu que o apóstolo Paulo evangelizou muitos soldados e alguns soldados tenho certeza que se converteram a Cristo. Então as prisões de Paulo fizeram com que ele tivesse contato com os soldados pretorianos. Mas não só com os soldados. O apóstolo Paulo também, através das suas cadeias, das suas prisões, ele teve contato em segundo lugar com toda a corte, irmão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, de César. Ele teve contato com os oficiais do tribunal de César. Por quê? Porque ele estava preso ali. E a prisão do apóstolo Paulo foi uma prisão famosa. E o apóstolo Paulo estava ali, irmão, se apresentando diante dos tribunais. O apóstolo Paulo teve contato com pessoas da alta sociedade, com os oficiais de alta sociedade. Então Deus estava usando a prisão, as cadeias do apóstolo Paulo, para ele ter contato com os oficiais, irmão, do tribunal de César. Primeiro, com os soldados. Segundo, com os oficiais do tribunal de César. E em terceiro lugar, nós podemos ver aqui no versículo de número 14, que está escrito: e muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Primeiro, através das cadeias do apóstolo Paulo, da prisão, ele teve contato com os soldados romanos, pregou para eles. Teve contato com os oficiais de César, pregou para eles, testemunhou Jesus lá. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que através da prisão do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava ali para defender o evangelho, o apóstolo Paulo estava ali para defender o evangelho. O apóstolo Paulo, amados e queridos irmãos, ele traz, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ânimo para os cristãos. Então as cadeias do apóstolo Paulo deram a oportunidade dele, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, servir de encorajamento para os cristãos. Quando os cristãos viram que o apóstolo Paulo estava preso, mas o apóstolo Paulo estava ali testemunhando o evangelho, o apóstolo Paulo não murmurava, o apóstolo Paulo não se entristecia, o apóstolo Paulo não se desviava, o apóstolo Paulo escrevia carta, o apóstolo Paulo estava ali em defesa do evangelho. A Bíblia diz que isso serviu de encorajamento para os cristãos, e os cristãos começaram a pregar, irmão, os cristãos que estavam não só em Éfeso, mas em todas as cidades a qual o apóstolo Paulo tinha fundado igreja, e até onde o apóstolo Paulo não tinha fundado igreja, mas existia crente, eles estavam pregando a palavra de Deus ousadamente. Por quê? Porque a notícia do apóstolo Paulo se espalhou. E isso aqui fala tanto de pregação dentro das congregações, como as conversas paralelas. Muitas pessoas entravam nesse fato do apóstolo Paulo estar preso, pessoas que até não eram crentes, e aí era uma oportunidade para os cristãos pregar o evangelho e falar o porquê que o apóstolo Paulo estava em Roma. Então, irmão, por isso o tema desta mensagem é: Deus usa os instrumentos estranhos para nos ajudar a sermos pioneiros do evangelho.
Deus usou aqui as cadeias do apóstolo Paulo para que ele testemunhasse de Cristo para os soldados, para os oficiais do tribunal de César e também servisse de encorajamento para os cristãos. Está entendendo o que o Senhor está falando contigo através dessa palavra? Está entendendo o que o Senhor está falando contigo através dessa palavra? Ei, Deus quer te usar nesse momento, irmão, de cadeias. Deus quer te usar nesse momento de provação. Deus quer te usar nesse momento de adversidade. Deus quer te usar nesse momento de deserto, nesse momento de vale, nesse momento de choro, nesse momento de tristeza, nesse momento de cadeia, para fazer de ti um pioneiro, para te fazer de ti um pregador do evangelho, para te usar a testemunhar para pessoas que estão em tua volta, para pessoas que estão no meio da tua família, para a tua vizinhança, para os teus colegas, para os teus vizinhos, para a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, a tua filha, para a tua família, testemunhar de Cristo. Ei, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe você está passando por um momento de cadeia na área financeira. Quem sabe você está passando por cadeia, irmão, no momento, na área, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sentimental, na área conjugal, familiar, na área financeira, louvar seu nome do Senhor, na área ministerial. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus quer usar essa situação que você está vivendo, esse problema que você está enfrentando, como instrumento para você se tornar um pioneiro, para você se tornar um pregador do evangelho, para você dar testemunho da palavra. Mas muitas das vezes enfrentamos alguma situação, não é nem um quarto do que o apóstolo Paulo estava passando, porque ele estava preso, querido. E em muita situação o apóstolo Paulo se encontrava sozinho, mas o apóstolo Paulo em nenhum momento murmurou. O apóstolo Paulo em nenhum momento murmurou. O apóstolo Paulo entendia que ali era a permissão de Deus, e ele tinha que aproveitar essa oportunidade, irmão, para ser um pioneiro do evangelho. E ele aproveita as correntes, irmão, as cadeias que estavam enfrentando, para testemunhar para os soldados, para os oficiais do tribunal de César, e também, irmão, encorajar os cristãos a ser destemidos e anunciar o evangelho. Ei, permita que essas cadeias, esse problema que você está passando, se torne um instrumento para você testemunhar para os perdidos e também encorajar cristãos que estão em tua volta. Seja um pioneiro, louvar seu nome do Senhor, não murmure, mas passe por essa prova dando glória a Deus, pois Deus conta contigo para ser um anunciador das boas novas de Cristo. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente. Não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, ativar o sino e nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Que Deus muito os abençoe. A paz de Cristo.